Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira para presidir os trabalhos. E o excelentíssimo senhor professor doutor Juarez Freitas, conferencista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de hermenêutica jurídica e agora teremos a conferência sobre a interpretação sistemática do direito. Conferência esta que será proferida pelo coordenador científico deste curso e que certamente nos brindará, como sempre tem acontecido quando aqui comparece, com uma conferência de excelente qualidade. Até porque o professor Juarez Freitas é conhecido de todos nós, um jurista com grande capacidade e com uma atividade muito profícua e conhecido em todo o Brasil. O professor Juarez é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no mestrado e no doutorado, e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-doutorado em Direito na Università degli Studi di Milano, é presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo no período de 2005 a 2007 e é atualmente membro nato do Conselho. É presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul, é doutor em Direito e mestre em Filosofia, foi pesquisador associado na Universidade de Oxford e Visit Scholar na Universidade de Colômbia, e ainda presidente do Conselho Editorial da revista Interesse Público e membro de outros conselhos editoriais. É autor de diversas obras, e todos nós conhecemos várias obras do professor Juarez, entre as quais a interpretação sistemática do direito, tema a propósito da conferência de hoje, o controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais e sustentabilidade, direito ao futuro. Esta obra, por sinal, agraciada com a medalha Pontes de Miranda, em 2011, pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas. O professor Juarez realiza pesquisas com ênfase nas áreas de interpretação constitucional e direito administrativo, no qual é uma referência nacional. É co-diretor de tese na Universidade de Paris, é também advogado, consultor e parecerista, e, além de toda essa qualificação, o professor Juarez é um parceiro da Escola da Magistratura há bastante tempo. Ele foi um parceiro, continua um parceiro, e temos certeza que no futuro continuará um parceiro da Escola da Magistratura, e a organização deste evento é mais uma oportunidade em que ele nos brinda com sua capacidade para o aperfeiçoamento dos magistrados, também servidores, e com abertura para a comunidade jurídica que aqui se faz presente. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Juarez. Desembargador Federal, doutor Ricardo Teixeira do Vale Pereira, quero agradecer as suas gentis, amáveis palavras de introdução e dizer que é uma grande honra estar no plenário deste tribunal, neste curso magnífico, histórico,
que a escola do TRF organiza. Quero cumprimentar a todos pela iniciativa, ao senhor de modo muito especial, e em sua pessoa me permitam aos senhores homenagear todos os juízes federais da 4ª Região, que são motivo de profundo e merecido respeito da comunidade dos jurisdicionados e da comunidade científica. Senhoras e senhores, a tarefa de falar sobre interpretação sistemática do direito tornou-se imensamente facilitada pela pleiade de juristas que tivemos a oportunidade de ouvir neste curso até agora. De modo que, direta ou implicitamente, referências os senhores perceberão a algumas das falas que me antecederam. O que é hermenêutica jurídica na minha proposta? É o primeiro tópico que gostaria de abordar, propondo uma definição provisória. Qual o seu objeto? Quais são os principais argumentos interpretativos no direito? E quais são os principais vieses ou desvios cognitivos que atormentam o intérprete jurídico e que, não raro, o impedem de fazer um julgamento razoável e justo? E, finalmente, quais as pré-compreensões que, eu suponho, a pouco e pouco nós devemos trocar para realizar uma melhor interpretação sistemática do direito? Como se vê, a conferência será, na verdade, uma síntese de pesquisas que me ocupam atualmente. E, mais do que tudo, um convite para que essa pesquisa se faça coletiva, que se faça intersubjetivamente válida e que eu possa, com isto, motivá-los ao aprofundamento do exame desses temas. Hermenêutica jurídica, como a enxergo, é o estudo científico da interpretação jurídica, notadamente de 3 dimensões. Primeira dimensão, dos chamados argumentos interpretativos. Poderíamos designar, então, essa dimensão de dimensão argumentativa. E, segunda parte, estudo científico, não só dos argumentos, mas dos vieses ou desvios cognitivos. Aí entra um campo que nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar, que é o campo da teoria da decisão. E vamos tomar de empréstimo alguns dos estudos notáveis de outras áreas, notadamente de psicologia e de economia comportamental. Estudo científico da interpretação jurídica, notadamente dos argumentos interpretativos e dos vieses, biases, vieses ou desvios cognitivos, tendo em vista, aí entra a terceira dimensão, tendo em vista encontrar a melhor solução para os casos e para o sistema. Dimensão tópico-sistemática no presente e a longo prazo. Dimensão tópico-sistemática e intertemporal. Então, essa é a minha visão de hermenêutica jurídica, que, portanto, cá entre nós, não tem muito a ver com a ideia de extração, muito bem criticada pelo mestre Paulo, agora há pouco, Paulo Barros de Carvalho. Extração de sentido dos textos normativos. Qual é o objeto da hermenêutica jurídica, concebida nessa tríplice dimensão? A dimensão argumentativa, a dimensão dos vieses, dos desvios cognitivos, ou
da teoria da decisão e a dimensão que nós podemos chamar de intertemporal e pragmática. Objeto, em primeiro lugar, não são, por último, em primeiro lugar e por último, não são as disposições textuais. Mas é o estudo, muito mais do que das disposições textuais, das atribuições de sentido às disposições textuais. Não existe norma antes da interpretação. Isso já é um certo consenso em boa parte dos pesquisadores de hermenêutica jurídica. Também não é, e não poderia ser, um estudo dos fatos sem mediação. E não só mediação da linguagem, mas mediação, eu chamaria de mediação das pré-compreensões. As pré-compreensões, e nisto eu evoco Hans-Georg Gadamer, as pré-compreensões determinam a nossa compreensão e determinam a interpretação que fazemos das disposições textuais e dos fatos. Isso não quer dizer que não haja alteridade dos textos normativos e alteridade dos fatos. Aliás, Gadamer critica o primeiro cânone de Emílio Betti, que reforça demasiadamente, empresta um sentido exagerado à autonomia do objeto, porém ele próprio se encarrega de dizer: eu não estou a negar, nem poderia, sob pena de converter o intérprete num tirano, a alteridade do texto. Mas essa alteridade deve ser vista hoje com uma centralidade mínima. O texto não pode se impor, não consegue se impor, ainda que quiséssemos, ao conjunto das nossas pré-compreensões e, repito, a positivação última, derradeira da norma acontece por força, graça, método do intérprete e de suas pré-compreensões. No entanto, nós ainda estudamos muito pouco as pré-compreensões do intérprete. Nós ainda mapeamos muito pouco rigorosa e cientificamente os vieses, os condicionamentos mentais automáticos do intérprete jurídico. E é esse o estudo que hoje me mobiliza, o estudo dos automatismos mentais e, sobretudo, de como lidar adequadamente com tais automatismos. Em terceiro lugar, eu, já muito no meu livro A Interpretação Sistemática do Direito, tenho defendido que toda interpretação jurídica é sistemática ou não é interpretação, com esse sentido amplo e profundo de sistema jurídico. Este fatiamento que o Savigny fez, e que todos nós fazemos por economia de tempo, é um fatiamento heurístico, é apenas um atalho que mais atrapalha do que ajuda a compreender a hermenêutica em profundidade. Qualquer uma das fases, ou dos métodos, dos elementos, ou dos argumentos interpretativos que nós vamos examinar, no fundo, é uma interpretação constitutiva do sistema jurídico inteiro. E é por isso, só para dar um exemplo, que o originalismo de um Anthony Scalia, nos Estados Unidos, ou ainda um mais extremado, de Robert Bork, que ainda tem esse originalismo, um séquito de conservadores americanos. O Anthony Scalia está na Suprema Corte. De conservadores é uma palavra, até diria, generosa, né? De profundamente retrógrados juristas, com pré-compreensões quase inacreditáveis para o século XXI, alguns dos quais admitindo o Tribunal de Guantánamo. Esse originalismo é completamente despido de sentido, a não ser
como diria Lawrence Tribe, de uma forma moderada, de uma forma muito mitigada. Mas esse originalismo extremado de um Anthony Scalia e de Robert Bork é completamente sem sentido e absurdo, porque ele desconsidera a abertura à atualidade do sistema jurídico. E desconsidera o processo mesmo mais profundo de constituição do sistema jurídico pelo intérprete e por suas pré-compreensões. Basta, entre tantos argumentos, o textualismo de Scalia, por exemplo, não resiste diante do estudo da emenda número 9, mas basta, entre tantos argumentos, todos os constituintes originários americanos eram escravistas. Como ser originalista diante deste inegável defeito de origem? Enfim, nós não podemos adotar nenhuma postura unilateral e toda compreensão haverá de ser sistemática, aberta, axiológica e complexa, não reducionista. Temos de tomar um extremo cuidado com o empobrecimento redutor da complexidade no direito. Coisa que eu vejo acontecer em vários campos, e darei o exemplo do Alex na sequência. Por que estudar a primeira das dimensões, que é a dimensão argumentativa? Primeiro, porque a teoria da argumentação quase que sequestrou a teoria da interpretação, como disse bem o professor Tércio hoje pela manhã. Segundo, porque nós precisamos fazer um estudo crítico, científico, da retórica, ainda hoje, porque ela continua sendo decisiva no mundo da interpretação e no mundo jurídico. E, por isso, tem, sim, de integrar a hermenêutica jurídica. Eu selecionei, a propósito de retórica, eu selecionei 2 autores, brevissimamente, para falar sobre quais são os principais argumentos, quais são as principais famílias de argumentos interpretativos no direito. Não foi fácil essa seleção, né? Precisava tocar em 2 autores que, de preferência, tivessem conseguido sintetizar razoavelmente bem esse tema tão amplo. E escolhi Neil McCormick, no livro Retórica e Estado de Direito, que foi, a meu juízo, o seu melhor livro. E escolhi Michel Tropé. Os 2 têm classificações da tipologia de argumentos jurídicos muito parecidas. McCormick fala em 3 grandes famílias de argumentos interpretativos no direito. O argumento linguístico, a família dos argumentos sistêmicos, que ele subdivide em 6, e a família pouco estudada entre nós, e às vezes estudada isoladamente, o que também é um erro, em alguns movimentos law economics, que é a família dos argumentos consequenciais, avaliativos ou teleológicos. Eu vou fazer brevíssimos comentários sobre cada um deles. Os argumentos linguísticos, aqueles que fazem recurso ao sentido das palavras, são realmente... O professor Tércio diz que o argumento literal é muito forte. O professor Paulo de Barros diz que o argumento literal é impossível, mas fez uma interpretação elástica que admite que se possa falar em interpretação literal como uma primeira etapa de uma interpretação sistemática, para conciliar os 2. Eu diria que o argumento linguístico é o mais forte e o mais frágil, para homenagear os 2 e conciliá-los definitivamente. E ele é frágil, ele é forte porque toda argumentação passa pela linguagem, ponto. Ele é frágil por várias razões, eu destacaria só 2 aqui pelo adiantado da hora. Toda palavra é polissêmica. Não há palavra que não seja polissêmica. Em segundo lugar, Ricardo Guastini tem razão, não há correspondência bionívoca entre fato e norma.
Schauer vai tentar dizer coisa parecida, não é? Se bem que hoje pela manhã ele foi interpretado generosamente, não é? E até melhorado pela interpretação que lhe deu o nosso amigo professor Tércio. Mas bem, por essas duas razões, mas eu ainda acrescentaria só mais uma terceira razão, seria tiranizar o presente, as presentes e futuras gerações, fazer com que palavras do século passado nos impedissem de dar respostas consequentes, úteis e válidas hoje. Por exemplo, a nossa Constituição está prestes a completar 25 anos. Ela é relativamente nova e já tão maltratada, mas, enfim. Essa Constituição não podia contemplar, os constituintes, nenhum deles, a possibilidade de seleção de embriões para evitar doenças hereditárias como câncer, certos tipos de câncer, em que a pessoa sabe que, porque tem um determinado DNA, ela pode ter, digamos, em lugar de 4% do risco de um câncer gravíssimo, ter a possibilidade de ter 50% de risco desse câncer gravíssimo. E hoje é possível fazer essa seleção genética no campo dos embriões. Essa é uma questão nova, para mim não é uma das questões mais difíceis de biodireito, essa para mim é fácil, para muitos não é. Eu tenho outras que eu considero difíceis, essa eu considero fácil. Eu não tenho a menor dificuldade em aceitar isto feito com certos cuidados, obviamente, do ponto de vista ético. Isso mostra que o argumento linguístico, notadamente quando consorciado a uma visão originalista, é realmente precário. Mas ele pode ser, sim, útil, prestimoso, às finalidades do sistema, e, portanto, uma interpretação sistemática. Lhes dou um exemplo. Artigo 227 da Constituição Brasileira. É o único lugar da nossa Carta em que se fala em absoluta prioridade. Absoluta prioridade para a proteção dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. E se diz mais, que estes têm de ficar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com base num argumento linguístico, que nunca é só um argumento linguístico, mas que tem de ser um argumento sistemático e teleológico ao mesmo tempo. Portanto, essas três famílias, para mim, estão amalgamadas, inevitavelmente. Mas, com base nisto, tem-se um argumento muito interessante, robusto até, para que o judiciário determine que um município crie programas de atendimento, por exemplo, às crianças vítimas de abuso sexual. Nós tivemos um caso aqui na região sul, em que um município se negou a fazer isto e dizia que esse é um problema de políticas públicas e o judiciário não tem que interferir em políticas públicas, pela velha concepção completamente antiquada hoje de insindicabilidade de decisões políticas. Como se as políticas públicas não fossem programas também constitucionais, além de governamentais. Invocou a tese da discricionariedade administrativa e invocou a tese da reserva do possível. E, corretamente, neste episódio, o Supremo Tribunal Federal derrubou os dois argumentos e foi muito importante prestar atenção à expressão absoluta prioridade do 227. Portanto, aí está um exemplo de uso que não foi apenas linguístico, foi teleológico, foi sistemático, foi finalístico e foi consequencial, mas que também foi fortemente impregnado de carga linguística. Segundo, argumentos que o nosso McCormick chama de sistêmicos, que são 6. Os argumentos sistêmicos. Primeiro, harmonização contextual. Normalmente, quando se fala de interpretação sistemática, se pensa nisso, em concordância prática, para citar o nosso Conrad S.
Um bom exemplo desse caso de argumento interpretativo, todos nós já fizemos, é a busca da máxima concordância possível entre proteção da honra e liberdade de expressão. Pelo adiantado da hora, eu não darei os exemplos, não poderei comentá-los, mas eu separei alguns casos em que notícias sobre juízes foram publicadas e que houve ofensa à honra. É uma pena também que não dê para desenvolver esse tema agora aqui, mas mais adiante, em outros cursos, nós podemos desenvolver o tema da honra. Sobre isso há um texto notável de Appiah, chamado Código de Honra, que eu recomendo vivamente a vocês. Novamente, esse livro é ótimo porque mostra como o originalismo estrito não faz o menor sentido em matéria de determinados conceitos, como o conceito de honra. Até há pouco tempo era razoável, pasmem os senhores, duelar pela honra, né? Hoje nós todos reconhecemos que é ridículo e ele mostra como isso aconteceu, essa evolução na Inglaterra. Notável esse trabalho. O segundo tipo de argumento sistêmico é o argumento a partir de precedentes. Diz-se, isso vale para o sistema onde estava o Neil Maccormack, que não valeria para o sistema romanístico continental. Claro que não. Esse, aliás, é um dos maiores erros históricos do estudo da hermenêutica jurídica no sistema romanístico continental. Negligenciar o papel que hoje ocupa a centralidade, que sempre deveria ter tido, se não centralidade, um papel de grande peso, de grande importância, que é o papel da jurisprudência como fonte material, por uma razão hermenêutica. Uma razão hermenêutica superlativa. É o intérprete que positiva por último, que atribui por último e constitui por último a própria existência da norma. Portanto, se eu não estudar jurisprudência, eu, em última instância, não estou estudando hermenêutica jurídica, não estou compreendendo o processo de formação mesma do direito positivo. Embora haja muitos que hoje temam um protagonismo excessivo, um ativismo excessivo, eu diria que não há como o direito não ser fundamentalmente jurisprudencial. E mais, notem que o direito administrativo francês sempre soube disso, curiosamente, mesmo em França, que é um país extremamente conservador em matéria de teoria das fontes, lá sempre se reconheceu que o direito administrativo nasceu, cresceu e continua a crescer jurisprudencialmente, sobretudo. Voltando para o Brasil. Fala-se, Aldron, por exemplo, em dignidade da legislação. Aliás, eu fico espantado com as críticas à TV Justiça. Algumas delas são pertinentes, mas outras são exageradas. Eu considero cada vez mais relevante, para meditarmos sobre o direito em profundidade, vermos também a TV Senado e a TV Câmara. E quem tiver a oportunidade, frequentar um pouco esses dois ambientes, cientificamente. E os senhores perceberão realmente que, até por razões de pesquisa de campo, se há algo que ainda deve nos fazer manter uma certa esperança na racionalidade, essa esperança vem, sobretudo, do Poder Judiciário. Dito isso, argumentos por analogia. Aqui não há tempo para desenvolver, mas eu apenas farei um destaque. Todas as lacunas em direito não são problema de falta de lei. Não são problema de carência. Eu concordo com o Norberto Bobbio. As lacunas no direito são problema de exuberância, e toda lacuna se resume a uma antinomia entre norma geral exclusiva versus norma geral inclusiva. Mas, de qualquer maneira, o argumento por analogia também é precário. Sozinho, ele não vai longe. Nenhum desses argumentos, isoladamente, vai longe. Argumentos conceituais. Diz o Maccormack, usar qualquer conceito jurídico geral reconhecido e elaborado doutrinariamente, não é, de maneira consistente. Conceito de renda tributável tem sido usado, às vezes, como um argumento desse tipo em algumas decisões. Olha, o nosso conceito de renda tributável é diferente do conceito de renda dos economistas, etc. Muito bem. Por exemplo, na Constituição nós olhamos lá, essa isenção aqui na desapropriação não é isenção coisíssima nenhuma, isso é uma imunidade. Está muito bem. Nós conseguimos fazer alguma coisinha com esse tipo de argumento conceitual. Mas, por exemplo,
Quando nós vamos trabalhar com o conceito de serviço público, e notadamente no conceito de serviços de telecomunicação, saber se um serviço de telecomunicação estará no regime de domínio público ou no domínio do regime de direito privado no Brasil não é uma matéria de consistência conceitual, infelizmente é uma matéria de decreto. A lei, e pior, o sistema jurídico consagrou pragmaticamente que é um decreto que diz se o serviço de telefonia fixa vai estar no regime de domínio público e se o serviço de telefonia celular, que a meu juízo também deveria ser universalizado, estará no domínio privado como está e, portanto, sujeito à autorização. Decreto pragmático, decreto arbitrário e, a meu juízo, não sindicado cientificamente. Mas isso para mostrar a extrema limitação deste argumento. Próximo argumento, argumento a partir de princípios, que talvez esteja um pouco inflacionado entre nós, sim, mas que ainda é bastante promissor, sobretudo como resolver conflitos entre princípios, me parece um tema ainda bastante promissor. Em primeiro lugar, eu queria descartar respeitosamente uma teoria muito festejada entre nós, no Brasil. Descartar não é uma palavra forte, eu queria dizer que não sigo uma teoria muito respeitada e merece respeito, mas que é uma teoria inaplicável ao sistema brasileiro. É a teoria dos direitos fundamentais do Robert Alex, por duas razões. Primeiro, que ela não é uma teoria para o Brasil, nem ele quer que seja. É uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã, e mesmo lá, bastante controvertida. Primeiro erro de transplantar ou tentar impor aqui entre nós essa teoria com consequências importantes no campo da chamada teoria dos princípios e das regras. Segundo, porque o Alex, quando começa a sua teoria dos direitos fundamentais, fala da dimensão empírica dessa teoria e diz, eu não tratarei, de propósito, afastou, para simplificar a teoria, dos problemas de avaliação consequencial. Ou seja, deixou aquilo que eu considero o mais importante fora da sua teoria. Portanto, apesar de respeitá-la, não consigo enxergar grandes benefícios em segui-la. Dito isso, o argumento de princípios é muito interessante. Por exemplo, princípio da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, que eu enxergo nitidamente na Constituição, no 225, no 170, inciso 6, enfim. E a partir das minhas precompreensões, eu não considero relevante o crescimento econômico pelo crescimento econômico. Não acho que isso seja o que a Constituição queira. Não é essa a minha leitura da Constituição e da vida. Eu quero um desenvolvimento sustentável, multidimensional, econômico, social, ambiental, que produza bem-estar. Portanto, não apenas material, mas imaterial para gerações presentes e futuras. E enxergo tudo isso na Constituição. Inclusive, enxergo o reconhecimento, a meu juízo, entre aspas, revolucionário, da titularidade de direitos fundamentais dos que sequer nascituros são, as gerações futuras. Nenhuma teoria clássica dos direitos subjetivos, nenhum dos grandes juristas que se debruçaram sobre o tema no século XIX e grande parte do século XX, consegue dar conta de titularidade de direitos de gerações futuras. Esse é um tema para juristas e para a hermenêutica jurídica do século XXI. É um tema nosso. Com as melhores abordagens dos clássicos, mas é um tema que o Jhering não consegue responder. É um tema que o Entscheid não consegue responder. Esse é um tema para nós, inescapavelmente nós. Pois bem, com base neste princípio, eu tenho sustentado, número 1, que toda licitação no Brasil tem de ser sustentável obrigatoriamente. Número 2, que o exercício da propriedade no Brasil, necessariamente, no que sou ajudado pelo Código Civil, 1228, parágrafo 1º, tem de atender função social, função econômica e função de equilíbrio ecológico, o que, a meu juízo, muda o modo tradicional de enxergar a propriedade. Terceiro, a mobilidade urbana não é matéria de discricionariedade, não, investir em transporte coletivo ou investir em viadutos para o transporte privado.
Não que alguns viadutos não possam ser úteis também ao transporte coletivo, eventualmente. Há uma prioridade sistêmica, de acordo com a pré-compreensão da sustentabilidade, a favor da prioridade do transporte coletivo. Fica mais fácil no Brasil quando se tem uma lei que diga isso. E a Lei de Mobilidade Urbana, felizmente, de 2012, consagrou esta orientação. Mas, para mim, ela já decorria do sistema jurídico. Então, vejam, esse é um exemplo. Uma outra ilustração de um tema fascinante de argumentação por princípios e muito polêmica vem da Alemanha. A Alemanha que tem coisas muito boas e coisas que não são tão boas. Eu dizia ontem para o meu amigo ministro Veloso que, em matéria eleitoral, por exemplo, eles consideraram, o Tribunal Constitucional alemão considerou inconstitucional a urna eletrônica. Isso faz bem para a nossa autoestima. Nesse aspecto, somos bastante superiores, modéstia à parte, à orientação daquela corte. Mas eles, em 2006, tiveram que enfrentar um caso interessantíssimo do ponto de vista hermenêutico e atualíssimo. E, a meu juízo, se saíram bem. A possibilidade de abater aviões de passageiros sequestrados por pilotos suicidas. E se saíram bem, porque a tentação de, para salvar o maior número, numa ótica utilitária, clássica, a tentação de admitir isto é enorme. É ou não é? Imagine um avião que está indo em direção, isso foi no ano da Copa, em direção a um dos estádios, né? Vale a pena abater e salvar muito mais gente ou não? São questões filosóficas muito relevantes. E o Tribunal Constitucional corretamente fez uma argumentação tópico-sistemática com base em princípio, dizendo que a dignidade humana impede tratar seres humanos como descartáveis, seres humanos inocentes como descartáveis. Não se pode invocar essa cláusula do benefício do maior número, do mal menor, em se tratando da dignidade. Parece uma decisão importante. Argumentos a partir da história. Foi comentado aqui pelo meu amigo professor Paulo Barros, agora há pouco, sobre a historicidade. O argumento a partir da história é relevante, mas é frágil, sozinho, muito frágil, né? Todos nós sabemos que não há dúvida que os trabalhos preparatórios têm o seu peso, mas um peso bastante diminuto, por razões óbvias. A falta de racionalidade do processo coletivo é uma delas. Mas o Brasil tem um argumento terrível contra o argumento a partir da história. Houve uma inconfidência de um importante personagem da Constituinte que revelou que um dispositivo constitucional, mais exatamente o artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B da Constituição, não foi votado em primeiro turno pelo Congresso Constituinte, mas é norma constitucional originária, promulgada, válida e indisputada até hoje. Esse é um exemplo que mostra, para o bem e para o mal, a insuficiência do argumento histórico. Dito isso, não há como não concordar com McCormick no seguinte aspecto: pode haver acumulação de vários argumentos individualmente conclusivos que, tomados em conjunto, constituem uma argumentação altamente persuasiva. Eu só diria, com um pequeno acréscimo, eu concordo, sempre vai haver cumulação de argumentos, ainda quando não haja explicitação dessa cumulação. E ainda sobre os argumentos sistêmicos, a argumentação com base em coerência é só um suplemento. Por quê? Como eu mostrarei na última parte da minha fala, não raro a coerência é inventada pela mente humana. Esse é um tema importantíssimo que nós vamos tratar na parte do exame dos vieses. Então, argumentos sistêmicos. Qual é o erro, se é que permito um erro, qual é o probleminha que eu vejo nessa segunda classificação? É que dá a entender que o argumento sistêmico não é teleológico ou não é linguístico, o que me parece uma impropriedade. Não há como deixar de ver que toda interpretação é sistemática. Dito isso, por razões pedagógicas, vamos para a terceira família dos argumentos
que são profundamente negligenciados no Brasil. E, como eu disse, quando são dados a ele importância, quando nós começamos a estudá-los mais a contento, infelizmente, alguns se euforizam, se apaixonam e passam a ver só esses argumentos, que são os argumentos teleológicos ou avaliativos ou consequenciais. Existem, no campo do direito regulatório, já estudos muito interessantes mostrando que nós temos que tomar decisões, sobretudo no sistema anglo-saxônico, buscando o benefício líquido superior aos seus custos. No campo do direito administrativo brasileiro, eu tenho sustentado que uma licitação pública jamais poderia ser aberta se os seus custos diretos e indiretos forem superiores aos seus benefícios diretos e indiretos. Benefícios indiretos são externalidades. Portanto, aqui nós deveríamos começar a estudar, na tomada da decisão jurídica em geral, regulatória ou judicial, sobre as consequências diretas e indiretas das nossas decisões, inclusive a longo prazo, sobre o impacto sistêmico, sobre os efeitos cumulativos das nossas decisões. Isso não é a abordagem econômica, utilitária do direito, isso é a abordagem racional da tomada de decisão jurídica. Não há como, a meu juízo, deixar de fazer um exame não apenas da intencionalidade, dos fins sociais a que a norma se destina, o imóvel, bem de família, penhorável, é impenhorável porque o direito de moradia é que tem que ser preservado e, portanto, vamos além da letra da lei. Isso tudo já se faz e faz bem. Eu estou propondo uma coisa um pouquinho mais avançada. Eu estou propondo que nós tenhamos capacidade de medir, avaliar, não precisa ser numericamente, mas até numericamente, quais são os resultados das nossas decisões em termos sistêmicos. Eu tenho conversado com alguns ministros do Supremo sobre algumas decisões em que eu normalmente faço perguntas sobre os custos e benefícios diretos e indiretos. As externalidades são os efeitos colaterais, positivos ou negativos, das nossas decisões. Isso é chave para quem toma decisão sobre taxa de juros lá na economia, mas isso é chave para cada um de nós quando vamos tomar uma decisão sobre como calcular os juros compensatórios, por exemplo. Bem, então eu faço esse comentário com um último adendo aqui a propósito da classificação do Neil McCormick. Nenhum desses argumentos retóricos pode ser desprezado, mas nenhum, sozinho, dá conta do processo de argumentação interpretativa em direito. Sobre a classificação do Michel Troppé, só um registro para vocês compararem. Michel Troppé, na sua obra de filosofia de direito, fala em argumentação linguística, em interpretação semiótica, que equivale à argumentação linguística do McCormick. Interpretação genética, que para o McCormick está dentro da sistêmica, ele separou, como também separou o Robert Alex na sua classificação. Interpretação sistêmica, aqui o Michel Troppé deu um conceito muito limitado de interpretação sistêmica, diz: tem como objetivo esclarecer um fragmento do texto por outro ou mesmo por outros textos. Muito limitada e reducionista essa conceituação. E a interpretação funcional, que o Alex chama de prática, é aquela interpretação consequencial, avaliativa ou teleológica do McCormick. Esta interpretação funcional é que nós precisamos começar em todas as áreas, no Brasil, no caso do direito administrativo, por exemplo, nas políticas públicas, começar a sindicar e aperfeiçoar. E também o Michel Troppé destaca que essas diversas categorias se sobrepõem. Numa primeira conclusão, precisamos estudar mais criticamente a retórica, sem dúvida. Uma segunda conclusão, parcial dessa fase da exposição, eu penso que, já que não existe
norma antes da interpretação, eu acrescentaria, não existe norma antes da interpretação sistemática, que nunca se faz com argumentos apenas unilaterais. Segunda parte, esta a mais inovadora, digamos assim, como proposta de estudo, de reflexão, é onde eu ando com uma certa audácia enveredando nos tempos mais recentes. Sairá, desembargador Ricardo, um texto a respeito disso, cujo título é Hermenêutica Jurídica e a Ciência do Cérebro. Como lidar com automatismos mentais. Sairá na Júris, mas depois eu tomarei a liberdade de passar para a escola e todos os inscritos que tiverem interesse receberão esse texto, em que eu fiz um mapeamento dos principais biases, vieses. Qual é a vantagem desse estudo? Em primeiro lugar, o que são vieses? Aqui no Brasil se usa viés de alta, viés de baixo, isso é um estudo, isso não é a mesma coisa do que eu estou falando. Vieses são desvios cognitivos presentes em toda a atividade mental. Nenhum de nós escapa de tais vieses. Quanto mais tivermos consciência de que nenhum de nós escapa de tais vieses, menos vítimas poderemos ser dos erros cognitivos. Vieses são desvios cognitivos presentes em toda a atividade mental, sem que a interpretação jurídica represente exceção. Nós, que na interpretação judicial temos o dever da imparcialidade, e não só na judicial, entendo eu que também na interpretação acadêmica, temos que aprender a lidar com esses vieses. Pela exiguidade do tempo, eu selecionei alguns dos vieses que estão mapeados e constam no texto, no artigo. Mas eu quero, antes de falar deles, mencionar a origem desses estudos. O estudo vem da psicologia, e mais, da chamada teoria da decisão. Teoria da decisão. Mais emblematicamente, eu citaria um autor que eu considero de importância vital para esse tipo de estudo. É Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, um grande psicólogo, vencedor do Prêmio Nobel de Economia por esses estudos dos vieses na tomada da decisão econômica. E nós vamos ver que isso vale para toda e qualquer tomada de decisão, e, portanto, também para tomada de decisão jurídica, inclusive judicial. Vamos examinar alguns dos vieses, alguns dos desvios cognitivos, dos quais nenhum dos presentes está livre. Nenhum de nós está livre. Pelo simples fato de termos cérebro. Por razões evolucionárias, o cérebro funciona deste modo. Tá certo? E não que ele tenha defeito, ele é útil funcionando assim. Mas nós precisamos, evolucionariamente, tomar cuidado para saber lidar com ele, na tomada da decisão. Primeiro viés. Todos temos. Primeiro, eu deixarei de fora vários desses viés por economia de tempo. Viés da confirmação. Todos nós temos esse viés. Por quê? Porque nós tendemos cerebralmente a simplificar ao máximo a realidade por economia de energia cerebral. É fato isso. E nós todos, sobretudo quando fatigados e estressados, com baixa glicose, somos vítimas deste viés da confirmação. O que consiste o viés da confirmação? Tendência de optar por dados e informações que confirmem as crenças iniciais. Nós temos um conjunto de crenças prévias, pré-compreensões, e todos nós tendemos a fazer um esforço enorme para confirmar isso. Por quê? Porque isso reduz a chamada dissonância cognitiva, que é incômoda, que gasta energia do cérebro. E o cérebro quer poupar energia.
e se manter em homeostase máxima possível com baixo dispêndio. Ele é econômico. Só que é um problema, óbvio. A crença preliminar pode estar errada. A nossa primeira impressão costuma estar errada, por sinal. Nesse caso, o problema é que o nosso cérebro funcionou rápido demais. Parênteses, quando se fala em duração razoável do processo, eu sempre digo, mas que não seja rápido demais. A duração razoável do processo sempre me preocupa esse viés, o viés da confirmação. Pode fazer com que o nosso cérebro funcione rápido demais. E aí qual é o problema? Em linguagem científica, nós temos dois sistemas na nossa mente. O sistema 1, não é? Que é o sistema da reflexão, que é o sistema da liberdade, que é capaz de dizer não aos impulsos, e que normalmente está associado a esta região do cérebro, chamada córtex pré-frontal. Nas ressonâncias magnéticas, quando nós estamos tomando uma decisão e resistindo ao impulso, esta região aqui vibra mais, aparece mais nitidamente. E o sistema 2, que é o sistema impulsivo. É o sistema límbico, que busca a recompensa imediata, que não faz exame de consequências, que não sabe fazer prospecção, que não sabe trabalhar com os princípios da prevenção e da precaução, por exemplo. Princípios-chave para o direito público do século XXI. Esses dois cérebros vivem em disputa, vivem em terrível disputa. E o que é o viés da confirmação? É o impulsivo dizendo: eu já formei convicção, eu já tomei decisão rapidamente, eu já sei do que eu estou fazendo, não precisa gastar tempo com reflexão. Portanto, é a negação da reflexão, é a negação da representação do futuro e a negação da própria liberdade. Tudo isso no viés da confirmação. Segundo, viés da falsa coerência. Novamente, é uma tentativa de suprimir à força ambiguidades e antinomias. Por isso o pensamento científico é tão difícil, porque ele é sempre um pensamento aberto ao falseamento. E o pensamento dogmático sempre tem uma coerência já fechada, né? Além disso, há um problema muito sério estudado por Elizabeth Loftus, entre outros grandes pesquisadores, que são as falsas memórias. Já que se falou há pouco em teoria das provas, um dos temas mais importantes para examinar a prova é o exame das falsas memórias. Sobre isso, leiam a última revista Nature, ou o meu site, já está lá um texto, resumindo esse texto da autosestudos.com.br. Não deixem, quem quer estudar a teoria das provas, de examinar o trabalho dessa senhora, Elizabeth Loftus. Próximo exemplo de viés, já me encaminhando para o encerramento, viés do status quo. Todos nós estamos predispostos a manter as escolhas feitas, ainda que disfuncionais e anacrônicas. Principalmente quando essas escolhas tiverem sido públicas. Aí sim é um problema da TV Justiça. O sujeito tomou uma decisão em público, num colegiado, para revisar essa decisão, tem de ter uma capacidade de superar um viés, né? Uma força inercial do status quo tremenda. Este viés no Brasil, por força do nosso impulsivismo e baixa racionalidade das nossas instituições, Max Weber explica, fez com que a abolição da escravatura fosse a última a acontecer no mundo. Desculpe, professor Emílio Santoro, dizer isso, o senhor não conte lá na Itália, mas é verdade. Nós demoramos para abolir a escravatura porque aqui tínhamos, não temos mais, uma elite escravocrata, apegada ao status quo, ao extremo,
coronelista, patrimonialista, que confundia o público privado. Felizmente, não temos mais isso. Não é? Fisiológica, que, em nome da governabilidade, alienava a alma. Não temos mais isso. Na época, nós tínhamos um parasitismo nos cargos públicos. Não temos mais isso. Temos apenas uma coisa mínima, depois não traduz exatamente, eu também não vou dizer para ele em italiano. Nós temos apenas cerca de 25 mil cargos políticos na esfera federal, 110 mil nos estados e 580 mil nos municípios. Só. Tirando isso, o resto está bem. Nós melhoramos muito em matéria de enfrentamento do viés histórico. Por quê? Porque nós temos ainda um povo... o nosso Sérgio Buarque de Holanda trabalhou bem com isso. Eu adoro o povo brasileiro. Eu sou o povo brasileiro. Mas nós temos um povo ainda muito emocional, muito impulsivista. Nós temos que fazer agora a reflexão acontecer, a capacidade crítica. Sem isso, não se vence o status quo. Os movimentos de junho, não os de julho, me parece que começaram a mexer com um movimento horizontal, em rede, muito promissor, ainda pouco estudado. Manuel Castells é um dos poucos autores que se debruçou sobre esse tema, é muito novo esse tema. Mas nós precisamos abolir no Brasil várias escravaturas. Professor Emílio Santoro, trabalho escravo ainda existe aqui? Não. Há uma dificuldade enorme de passar a PEC do trabalho escravo, é ou não é verdade? Bom. Viés do enquadramento. Esse é outro viés importantíssimo em quem estuda hermenêutica jurídica. A predisposição de todo e qualquer intérprete, todos nós, seres humanos, de chegar a uma atribuição de sentido, como se disse há pouco, não extração de sentido, atribuição de sentido, em função do modo pelo qual uma determinada questão é enquadrada. Um grande teórico, estudioso da mente, chamado Steven Pinker, diz que esse é um dos exemplos mais conspícuos de limitação da racionalidade humana. Mas todos temos esse viés. O que é o viés do enquadramento? Vamos tomar um exemplo do médico. O médico que... O mesmo médico diante do mesmo paciente, diante do mesmo problema de saúde, diz: o senhor tem uma cirurgia para fazer, de sua escolha, com 90% de possibilidades de sair perfeitamente bem. Primeira frase. O mesmo médico para o mesmo paciente, diante do mesmo problema, diz: o senhor tem que fazer uma cirurgia de sua livre escolha, 10% das pessoas morrem. Nós sabemos que, a depender de um enquadramento ou outro, a decisão do paciente provavelmente será profundamente afetada. Portanto, o viés do enquadramento não pode ser descartado. Eu selecionei apenas mais um, e todos eles, quando nós examinamos os 4 cânones de Emílio Betti, eu fico pensando, se o Betti conhecesse as pesquisas sobre viés, ele não teria feito aqueles 4 cânones. Não é? Nós não podemos ficar criticando o Emílio Betti fora do seu contexto. Não é? Dá para fazer a crítica que o Gadamer faz a ele, mas eles não tinham essas pesquisas de campo que nós hoje temos. Nós é que não temos o direito de não meditarmos sobre isso e de não aprendermos a filtrar, a limitar a influência desses vieses. Viés do presente, ou presentismo ou do imediatismo. Em inglês, present biased preferences. Tendência de buscar recompensas imediatas, ou soluções imediatas, sem perguntar sobre os efeitos a longo prazo das nossas decisões. Ou seja, a falta de preocupação com a dimensão intertemporal. Por exemplo, vou dar um exemplo de política econômica, não judicial. Vamos incentivar o consumo de veículos. Isso também não aconteceu aqui, professor Emílio. Mas, se tivesse acontecido, que teria sido um erro desse tipo de viés. Então, as cidades ficariam imóveis, a indústria automobilística que ainda tem um peso importante, cerca de 25% do PIB industrial. É considerável. Nós temos que fazer a transição para uma indústria da sustentabilidade. Não é? Energia eólica pode absorver aço, não é? Por exemplo.
da produção daqueles aerogeradores, etc. A Alemanha já descobriu isso, nós temos que descobrir isso, uma questão de racionalidade. Muito bem. Este é um exemplo típico, né, de uma aposta no curto prazo, no crescimento econômico de curto prazo e de curto fôlego, que é absolutamente irracional. Gera imobilidade urbana, gera movimento de junho, é um dos componentes do movimento de junho, péssima qualidade. Por exemplo, um cidadão em São Paulo leva, em média, 2 horas e 42 minutos para ir trabalhar. Isso é uma coisa, é uma indignidade a toda prova. Viés do presente, da recompensa imediata. Qual é o problema? O problema é que a política, de um modo geral, não aqueles que ocupam carreira de Estado como juízes, mas os políticos, de um modo geral, estão enviesados profundamente, por isso eu diria até profissionalmente, porque eles estão voltados para resultados de curto prazo, chamado eleição. É uma deformação profissional. Se nós fizéssemos um teste do chamado delay of recompensa, retardo de recompensa, delay of gratification, nos juízes e nos políticos, nós veríamos que os juízes todos são capazes de retardar a gratificação. Também não precisa retardar tanto a ponto de ser, eu diria, brutalmente asfixiado em termos de remuneração, né? Mas isso é outro problema. Agora, por quê? Porque é uma carreira de Estado, pensa o longo prazo, tem capacidade de continuidade. Já o político é o cérebro límbico, né? É o imediato, é o impulsivo, é aquilo que dá resultado imediatamente, ainda que conspire contra o desenvolvimento sustentável. Qual é a diferença entre o estadista e o político normal, o comum? Exatamente porque o estadista consegue transcender essa lógica de curto prazo e pensar em termos intertemporais. Eu diria que o Estado constitucional, não o governo, o Estado constitucional é um Estado que só faz sentido intertemporalmente, como equidade intertemporal, como equidade intergeracional. E, portanto, encerro com 4 propostas de troca de pré-compreensões. A primeira pré-compreensão que eu proporia que nós trocássemos para modificar, e de acordo com a pré-compreensão vai haver o resultado geral da nossa interpretação jurídica, é a pré-compreensão de que o ser humano é uma máquina voltada para autointeresse, apenas. Uma parte da humanidade é isso. Mas as pesquisas antropológicas e biológicas mostram que o ser humano é também capaz de empatia, é também capaz de altruísmo, e mais recentemente se prova que o altruísmo é uma vantagem do ponto de vista evolutivo. Há estudos mostrando isso. De acordo com uma outra concepção, vai haver uma outra concepção de Estado, de economia, de crescimento ou desenvolvimento econômico. Eu diria que a crise de 2008 foi causada principalmente por uma crença de que o ser humano é uma máquina autocentrada de autointeresses e, pior, de que o mercado é capaz de resiliência e de ser beneficiado por esses autointeresses. Não! Se o ser humano for apenas voltado para o autointeresse, o que vai haver é aquilo que já foi identificado num texto clássico de 1968, Garrett Hardin, a tragédia dos commons, a tragédia dos comuns. Mas se o ser humano for capaz de cooperação, e se o direito for capaz de incentivar a cooperação, e se nós tivermos uma interpretação constitucional conducente a uma perspectiva cooperativa, inclusive intergeracional, e, portanto, sustentável, se isto acontecer, se isto for verdade, por exemplo, Elinor Ostrom é que estará certa, e as pesquisas de campo dela mostram que ela está certa, o ser humano não está condenado à tragédia dos comuns. Esse é o primeiro ponto. Essa é uma encruzilhada. No século XXI, nós vamos ter que fazer ou uma hermenêutica jurídica da maximização utilitária, e muito do que se diz,
Precisamos da maximização, da concretização do direito. Normalmente tem a ver com uma visão utilitária do direito. E me preocupa essa visão. Eu faço minhas as críticas de Amartya Sen ao utilitarismo, pelo menos utilitarismo clássico. Segundo lugar, uma pré-compreensão antropocêntrica extremada. Nós todos falamos, eu dei até o exemplo da questão dos aviões, nós todos falamos, e com razão, em dignidade humana. Mas atenção, senhores, o século XXI, se continuar tendo uma visão antropocêntrica excessiva, e que nós somos guindados à condição de reis triunfantes, soberbos, autoritários do planeta, só vão sobreviver os insetos. Aliás, a ideia de que precisamos salvar o planeta é absurda. Não precisamos. O planeta só corre risco, eventualmente, de ser atingido por um meteoro gigante. O que nós temos de salvar é a espécie humana dela mesma. E, para isso, temos que trocar um conjunto de pré-compreensão. Nós temos que partir para a pré-compreensão de que nós somos parte da natureza, que isso nos engrandece, e que precisamos reconhecer o valor intrínseco da natureza. Nós começamos, a farra do boi já é inconstitucional, a rinha do galo é inconstitucional, mas estamos começando a trabalhar com esse tema. Não vou entrar aqui na questão de saber se há ou não direitos dos animais. A questão é a vedação da crueldade em sentido amplo, que me interessa, e a questão é de abrirmos a nossa mente, porque esse antropocentrismo limitado está conduzindo à tragédia dos comuns, inclusive em matéria climática. Terceira troca que eu proponho: a pré-compreensão de que o Estado deve ser autoritário para evitar a guerra de todos contra todos. A solução hobbesiana reduz o Estado a uma máquina de pacificação compulsiva. Isso me parece de uma improdutividade extrema. O sistema penitenciário americano, por exemplo, é modelar do que se não deve fazer. A Califórnia, para quem comete 3 delitos, e não importa que o terceiro seja de bagatela, o sujeito foi lá, furtou alguma coisinha numa loja, fica a vida toda na cadeia. E pior, a Suprema Corte americana, enviesada por uma lógica de Estado autoritário, considerou essa lei da Califórnia constitucional. Foi um dos tantos erros da Suprema Corte americana, recentes. Teremos que trocar para uma nova compreensão do Estado. O Estado, que não tem de ser o paternalismo libertário do Cass Sunstein, que não tem de ser o paternalismo coercivo, mas que tem de ser, sim, intervencionista, libertário não, emancipacionista. Ter autoridade, por exemplo, em matéria de segurança pública, está faltando, mas ter uma autoridade legitimada pela emancipação. E não por políticas clientelistas, clássicas, que não libertam e que cometem transgressões de toda ordem à lógica. Por exemplo, temos políticas redistributivas que são elogiadas mundialmente, de um lado, e, no entanto, temos um sistema tributário. Não é sistema, mas temos um regime tributário tão regressivo que quem receba 2 salários mínimos no Brasil paga 1 salário mínimo de tributação indireta regressiva. Dá-se com uma mão, tira com outra. Some-se a isso uma inflação dolosa, orquestrada, desejada pelo governo e por sua irresponsabilidade fiscal. E nós vemos redistribuição sendo sufocada por uma política de iniquidade estrutural. Portanto, nós temos que revisar a noção de Estado. Eu quero um Estado intervencionista, em matéria regulatória eu sou bastante intervencionista, até, mais do que o Cass Sunstein, mas, ao mesmo tempo, emancipador, que permita à sociedade dele cada vez menos
carecer, e, portanto, eu não gosto muito dessa ideia de mínimo existencial. Eu penso que o Estado tem que se concentrar nas suas funções essenciais. E, por último, uma pré-compreensão que todos nós temos, que é muito forte, de que a justiça é algo abstrato. Nós nos contentamos com fórmulas abstratas de justiça, com sucessivas generalizações, como se disse hoje. Tá bem, eu gosto de Kant, mas Kant era um formalista que nunca saiu de Königsberg. Uma pessoa agradabilíssima, simpaticíssima, mas que não sabia quase nada da vida real. Uma obra notável, mas cujos pontos fracos são exatamente a filosofia do direito e a filosofia da história. Por quê? Porque faltava para ele a impregnação da vida. John Rawls, seus princípios são notáveis, mas eu não consigo resolver os problemas de sustentabilidade com os dois princípios de John Rawls. A despeito de reconhecer a beleza arquitetônica da teoria da justiça e também de ter uma admiração pessoal pelo grande John Rawls. Então, de uns tempos para cá, eu venho me compenetrando, nós precisamos trocar também de pré-compreensão sobre justiça e partirmos para uma justiça mais contextualizada, que não deixe de buscar uma fundamentação racional, mas não se preocupe tanto com isto e se preocupe com aproximações sucessivas da justiça contextual. Portanto, aquele livro do Ideias sobre Justiça, do Amartya Sen, me parece lapidar nesse aspecto, porque ele evita o abstracionismo excessivo em matéria de justiça, que tem feito a humanidade tolerar o intolerável. Nós todos, abstratamente, temos tolerado o intolerável. Temos que trocar essa pré-compreensão e elaborar uma justiça mais encarnada, mais empática, mais atenta ao outro e mais capaz de produzir resultados a longo prazo. Essas são 4 propostas de troca de hábitos mentais. A única maneira de lidar com os vieses é fazer aquilo que Aristóteles já sabia, propunha, termos novos hábitos mentais. Ou seja, criarmos novos automatismos mentais. Todos nós aqui temos um automatismo mental contra o racismo. É ou não é verdade? Que nesse auditório não há nenhum racista. Deus queira que eu esteja dizendo a verdade. Por quê? Porque nós formamos esse automatismo mental. Foi doloroso esse processo de mudança de hábito mental. Agora precisamos trocar mais hábitos mentais, rompendo com determinados vieses e trocando automatismos por outros automatismos. Não há como não ter automatismos mentais. 4 e últimos conclusões. Primeiro, toda interpretação jurídica é sistemática. Nenhuma argumentação isolada conduz a uma boa solução sistemática. Segundo, nenhum argumento unilateral de retórica é suficiente e a retórica sempre merece uma crítica científica. Aquela diferença que muitos fazem entre argumentação versus demonstração, eu vejo isso com certa reserva. Eu penso que nós deveríamos recompor a meta de cientificidade, de rigor das nossas pesquisas, inclusive com pesquisas de campo, valendo de outras áreas, para entender como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós construímos o sistema jurídico, como nós colegislamos sobre o sistema jurídico, e fazer isso com mais rigor, com mais prova de campo. Terceiro, não há como negar a importância crescente do estudo da dimensão consequencial, direta e indireta, da tomada de decisões públicas, notadamente judiciais. Esse é outro campo que, para o pós-graduação, é extremamente promissor. E quarto e último, precisamos trocar hábitos mentais. Todos nós temos vieses e, portanto, nós temos de construir
os nossos automatismos mentais para levarmos uma vida, inclusive, mais saudável. Quando eu falo, meu queridíssimo desembargador federal Ricardo, quero uma vez mais, nesse encerramento, fazer uma homenagem pública ao desembargador Thompson Flores, nosso mentor aqui da escola e o grande responsável por esse evento memorável. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós temos que tomar um certo cuidado, porque, de uns tempos para cá, eu vejo, pelo menos, a necessidade de fazer esses estudos científicos com cautela, né? Porque a própria ciência não deve nos embevecer ou embriagar. Há um estudo notável que saiu agora, um livro chamado Anatomia da Violência. Eu vou contar essa historinha, não é tão divertida quanto a da sogra, do Paulo de Barros, mas é uma história importante. Anatomia da Violência. E o autor faz um estudo muito interessante sobre como é que as pessoas violentas tomam decisões. Há dificuldade, alguns autores dizem que 1% da população é de psicopatas. Outros dizem que 4% da população é de sociopata. Vamos dar por barato que seja 1. É um número já alto, né? E ele pesquisou alguns desses que cometeram crimes violentos. Foi examinar. E como é que ele foi examinar? Com ressonância magnética. E ele tem casos impressionantes. Anatomia da violência. Não que eu aprove a frenologia, o Lombroso, nada disso. Mas eu vou contar essa história porque ela é muito interessante do ponto de vista de... Temos que avançar cientificamente, mas com cautela, não é? Com resguardo. E, por exemplo, ele mostrou que os criminosos violentos, todos têm, e mostra as imagens, são impressionantes mesmo, imagem de uma pessoa normal, não é? E a imagem de uma pessoa violenta, um psicopata mesmo, né? Indiferente. O psicopata sabe a diferença do certo e errado, mas ele não tem os sentimentos correspondentes ao certo e errado. Essa é a definição técnica de psicopata. E ele mostrou uma coisa impressionante. A zona do córtex pré-frontal, nessas criaturas violentas, quase não funciona. Não aparece quase na ressonância magnética. E uma zona responsável pela culpa no cérebro, que é a ínsula, também quase não funciona, não tem cor. Aí, o nexo de causalidade aparece meio nítido, né? Então, não há como negar que a própria violência humana, o mal, está associado a disfunções não deterministas, por favor. Depende do ambiente, depende da formação, depende da tábua de valores, etc. Mas da disfunção do cérebro. Como é que nós não vamos mais, no século XXI, não vamos estudar profundamente o cérebro? Mas por que eu disse que temos que ter cautela? Porque ele apanhou um dos exemplos, um cérebro de um criminoso daqueles da pesada, e chegou a uma conclusão estarrecedora, que o cérebro dele era muito parecido. Um grande pesquisador da anatomia da violência chegou a essa conclusão, então ele passa boa parte do livro tentando explicar por que ele não se tornou um criminoso violento. Eu quero crer que com esse cuidado de não haver na busca da ciência um deslumbramento, um determinismo, nada disso, nada disso. Mas nós não podemos ignorar os progressos neurocientíficos, por exemplo. Na PUC, nós temos agora um grupo de pesquisas que eu coordeno, sobre hermenêutica jurídica e neurociência, já que temos na PUC um Instituto do Cérebro. Mas o que mais me interessa mesmo é o aperfeiçoamento do resultado final do processo interpretativo. E para isso temos que saber reconhecer que todos nós temos e nunca poderemos deixar de ter pré-compreensões, que sejam pré-compreensões moralmente superiores, saudáveis, e, principalmente, capazes de produzir uma sociedade mais saudável, mais equitativa e mais, no bom sentido da palavra, humana. Muito obrigado.
Como o professor Juarez disse no início de sua fala, esse evento é histórico para a escola e a sua conferência só confirmou isso. E seria indesculpável para nós se, num evento dessa natureza, o professor Juarez, além de colaborar com a coordenação científica, não nos brindasse também com uma conferência, como ocorreu, em que demonstrou toda a riqueza do processo de interpretação e conhecimento do fenômeno jurídico, a importância da consideração de todos os argumentos nessa necessidade de visão sistemática da norma, sem descurar da necessidade da visão humanista, mas sem uma visão antropocentrista, isso é fundamental. E me lembro aqui da obra de John Gray, que ressalta muito bem esse detalhe. Nós fazemos parte de um todo, somos apenas um componente desse todo, e o humanismo deve estar impregnado também dessa visão do todo, e pensando, acima de tudo, na sustentabilidade, e é um enfoque, sem dúvida, muito importante na conferência do professor, que também acabou incursionando pela neurociência e demonstrando que, na verdade, aquilo que os olhos veem ou que nós pensamos ler, muitas vezes já está dentro do nosso cérebro, nossos circuitos neurais, que já tem, na verdade, incutido muito aquilo que nós achamos que estamos vendo, mas, na verdade, é o nosso pré-conceito acerca da questão. E a preocupação com esses vieses é fundamental no processo de interpretação, sem dúvida alguma. Então, como agradecimento singelo, em nome da Escola de Magistratura, repasso ao professor um pequeno brinde